do Senhor. Amém. Estamos na presença de um Deus vivo, soberano e fiel. Exaltamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá, a graça que nos dá para anunciar a Tua palavra nessa noite. Estamos num culto de doutrina, um culto de ensinamento, um culto de terça-feira, na casa de oração, na presença do Todo-Poderoso. Glorificamos a Deus, porque sabemos que as palavras do Senhor não são pesadas, os seus mandamentos não são pesados. Sabemos que a Tua palavra ela é leve e a Tua palavra nos traz vida. É justamente a graça operante em cima dessa palavra que tem nos dado vitória dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Está no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, se possível, pegue um exemplar bíblico e acompanhe em nome de Jesus a leitura. Essa palavra é poderosa, ela vai de encontro ao teu coração e tem uma resposta da parte de Deus para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O tema da leitura, a exortação à santidade. Exortação à santidade. Versículo 13 em diante diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos foi ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado ou incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, ele deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraterna, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar. Deus é bom. Glorificamos a Deus porque a palavra do Senhor é viva. Glorificamos a Deus porque nesse culto de ensinamento Deus nos deu uma palavra pedagógica, uma palavra de exortação a sermos santos. Quem escreve essa palavra é Pedro. Nós sabemos que o destino ou o encaminhamento dessa palavra foi para algumas cidades naquela época. Se nós pegarmos o capítulo 1, versículo 1, diz para quem foi indicada essas palavras. Essa carta de 1 Pedro, ela foi indicada a diversos pontos, mas principalmente a Galácia, a Capadócia, a Ásia e a Bitínia. Olha só, quando nós vemos que Pedro escreve, nós lemos
que essa palavra viva e poderosa, ela nos traz uma exortação qualquer. Pedro escreve porque sabe que esse povo está passando por situações difíceis espirituais. Pedro escreve porque está vendo a dificuldade e a tentação, a provação que esse povo está vivendo. Sabe que muitos estão enfraquecendo. Sabe que as ações do mundo e as ações carnais estão dominando a estrutura daquele povo. E eles precisam de um lembrete poderoso da parte de Deus de quem é o Senhor Salvador da vida deles. Aleluia. Do que Cristo, do que o próprio Deus fez em favor da humanidade. Verdade. Nós vemos aqui, quando falamos em exortação à santidade, nós vemos aqui um lembrete do tempo do povo de Israel que estava lá no Egito. Lembra o povo de Israel no Egito? Estava na escravidão, estava vivendo um trabalho árduo, sendo humilhado, sufocado, passando dificuldades, sabe, com alimentação e opressão, com aquela situação prevaricada, escravo não tem direitos. Eles estavam vivendo ali numa situação calamitosa e clamaram a Deus. Deus poderosamente envia um dos seus servos, Moisés, e com um braço forte tira aquele povo da terra do Egito, tira aquele povo da escravidão. Aleluia. Hoje não é diferente. Deus, ouvindo a oração, o clamor, a súplica de quem está no mundo, de quem está vivendo um tempo de escravidão, um tempo sem direitos, um tempo governado por demônios, a qual a Bíblia nos ensina que é chamada tempo da ignorância, conforme nós lemos na leitura oficial. Da mesma forma, ele ouve o clamor, o socorro da alma e envia Cristo Jesus. Aleluia. Mas pastor, como isso se enquadra nos dias atuais? Envia Cristo Jesus naquela época para a humanidade, para padecer na cruz do Calvário, pagando o preço pelos meus e os teus pecados. Mas nos dias atuais não é diferente. A porta da graça está aberta. Os ministérios, as igrejas que estão levando a verdade, a doutrina, o poder dessa palavra tem a mesma função, a mesma origem: salvação, resgate da terra do Egito, resgate da terra das dores. Aleluia. E o propósito de resgate, o propósito da salvação veio através de Cristo Jesus. Então nós vemos que quando Pedro começa o versículo 13, ele começa a exortação, ele começa a fala, ele já expressa, olha só, porquanto cingidos os lombos do vosso entendimento, esteja preparado em vossos sentimentos, em vossos pensamentos, estai com a mente preparada para boas ações, para o agir. Tenha a sua mente preparada, sede sóbrio, olha só, e esperai integralmente na graça do Senhor. Aleluia. Ele nos ofereceu Cristo Jesus como o portal de acesso ao Pai. Aleluia, meu Deus. Ele colocou Cristo Jesus como canal de ligamento entre o homem e Deus novamente. Verdade. E quando ele fala, esteja com os vossos pensamentos, o seu entendimento é espiritual. Viva como salvo, viva como resgatado, viva como santo. O que representa exortação à santificação, exortação a ser santo? Isso, uma pessoa santa é uma pessoa que vive isolada do que o mundo, do que a carne, do que o próprio diabo oferece. Santificação é um homem santo. Santificação, o homem santo representa um homem separado. Separado do que o mundo está oferecendo por iniquidade e pecado, que isola o homem de Deus. Pedro, ele vê que a situação daquele povo em várias regiões estava sendo açoitadas ou bombardeadas espiritualmente, e muitos estavam bambando na santidade, muitos estavam querendo voltar para trás. Meu Deus! Ele lembra o quão importante é estar aguardando e se alimentando do poder do Espírito Santo através da palavra, para que nós possamos ser sóbrios, sensatos e esperar na graça de Deus. Aleluia. Qual é a graça? É o favor que não merecemos. A salvação vem pelo grandíssimo e muitíssimo amor que Deus teve para conosco. Aleluia. Foi por isso que envia Cristo Jesus como resgatador do povo, como resgatador do homem. E nós não estamos falando só da nação eleita, nós não estamos falando só do povo de Israel.
e atitudes, falas, a ponto de honrar a Cristo pela palavra, a honrar a Deus pela própria palavra. O homem sóbrio, o homem sensato, o homem vigilante, prudente, é um homem que pensa antes de falar e que as suas ações honram, o teu testemunho honra o Evangelho de Cristo. Oh, glória a Deus. Versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com a consciência que antes havia em vossa ignorância. Olha só, obediência mostra a diferença do que você era no passado do que você está vivendo hoje. Aleluia. No passado, nós éramos desobedientes, vivíamos segundo a nossa própria ira, os nossos próprios prazeres, nossas próprias forças. O homem, ele era dirigido pela sua carne, pelo efeito do teu coração. E a ação do homem sendo dirigida pela sua carne, pela sua própria mente, pelo seu próprio coração, é desastrosa. Gera pecado, gera iniquidade, afasta o homem de Deus. Os deleites do mundo são oferecidos, mas Pedro orienta, olha só, vocês já foram salvos. O tempo da ignorância passou. Vocês sabem o que é certo e sabem o que é errado. E não adianta. Se todos estão fazendo, todas as cidades, todas as regiões, todos os povos estão agindo no pecado, estão agindo no erro, vocês já têm consciência de que foram lavados, regenerados e transformados, purificados, salvos por Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus é um exemplo do quão grande é o amor de Deus para a nossa vida. Ele começa a exortar porque diz, olha só, o teu tempo de ignorância não é levado em consideração. Mas entenda, a partir de agora, o crente, o que conhece a verdade, o que aceitou a verdade, o que está vivendo a verdade, ele tem que andar com obediência. Aleluia. Porque senão será cobrado. Haverá um acerto de contas. Meu Deus. Não adianta o homem passar o tempo da sua vida, 10, 12, 15, 20, 30, 50 anos no Evangelho e não ser obediente à palavra de Deus. Meu Deus. A obediência é um marco de certeza de vitória dada por Deus. Ele tem prazer no filho obediente. Mas um detalhe, pastor, o que representa isso? Ser obediente é ser separado. Ser obediente é honrar os feitos do próprio Deus sobre o que Ele fez para nós, sobre o que Ele nos mostrou no ser santo. Aleluia. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santo em todas as vossas maneiras de viver. Sabe que o homem que é separado é um homem que honra o amor de Cristo, ou o amor de Deus. Ele honra o que o próprio Pai, o que o próprio Deus fez para Cristo Jesus, nos dando um exemplo de vida. Lembra da morte de Jesus no Calvário? Não foi para pagar o preço do pecado, não foi para carregar sobre si, tomar sobre si as nossas maldições e culpas, não foi para nos livrar da condenação, não foi para tirar as nossas dores, as nossas enfermidades, não foi para nos dar vida abundante e plena. Agora responda, se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário e não tivesse ressuscitado, a morte seria em vão. É por isso que, se nós pegarmos o versículo 4 do mesmo capítulo 1, olha só o que diz a palavra: para herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, e mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para salvação, já prestes a ser revelada nos últimos dias, nos últimos tempos. Eita, papai. Entenda que o que Ele reservou como herança é incorruptível, é incontaminável. Olha aí. Quando nós pegamos o trecho que diz que não se pode murchar, é porque na verdade ela não tem começo, meio e fim. Ela tem começo e é eterna. A herança que Deus nos preparou, ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela é eterna. O versículo 24 mostra que os valores do homem, mostra que a força do homem, mostra que a dedicação do homem, mostra que a conquista do homem, mostra que toda a intelectualidade, toda a riqueza do homem é como a erva do campo. Eita Deus. É como a flor da erva. Olha aí. Que ela murcha, ela cai, se perde. Não dá para você levar o que conquistou, não dá para você carregar para a eternidade os seus bens.
toda a tua intelectualidade, tudo que você fez, deixou de fazer, vai se findar contigo no caixão. Meu Deus, céu. Mas o que Deus reservou para nós foi revelada pela ressurreição de Cristo Jesus ao terceiro dia. Mostrou o primeiro homem humano a se tornar imortal como exemplo de vida eterna. Glória a Deus. Jesus nos ensina em João 14:1: credes no Pai, Olha aí. credes também em mim. Olha as palavras de Jesus. Oh, glória. Fala em crer, porque ele expressa que um dia volta. Creia, porque um dia, da mesma forma que ele me ressuscitou, vocês também vão ser ressuscitados. Eu vou buscar vocês para mim. Aonde eu estiver, vós estáis comigo. Então, sede o quê? Meus imitadores. Eu creio. Ser santo é ser imitador. Aleluia. Mas existe imitação aí que não está sendo a imitação correta. Meu Deus. Versículo 16 diz assim, ó: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. O nosso ponto de santidade, ponto de referência, ponto de exemplo, ponto de vista de muitos na igreja não está sendo Cristo Jesus. Meu Deus. Qual está sendo o ponto de vista de santidade de algumas pessoas? Talvez podemos pegar nos dias atuais, em nossos tempos, homens de grande nome, grandes avivalistas, que deram um bom testemunho. John Miller leu a Bíblia por 250 vezes. Eita, Jesus. Né? Podemos pegar Charles Spurgeon, um grande avivalista. Podemos pegar nos tempos atuais Billy Graham ganhou mais de 6 milhões de almas para Cristo. Eita, Deus. Podemos pegar testemunhos atuais que foram um marco, que marcou o nosso tempo. Por exemplo, a levita Fabiana Anastácio, que já descansa no Senhor. Podemos pegar os pregadores, né? Napoleão Falcão. Podemos pegar Júlio Trovão. Podemos pegar grandes homens. E nisso podemos pegar grandes homens, grandes mulheres, Camila Barros, sabe? Mulheres e homens que dão bons testemunhos, mas o testemunho que está exemplificado aqui é o testemunho do único que pode ser imitado, que não houve corrupção, que não houve falha, que não houve pecado. Glória a Deus. Nós poderíamos dar exemplos bíblicos. Ele podia falar assim: sede meus imitadores. Sede santo como Elias foi santo. Sede santo como Moisés foi santo. Sede santo como Davi foi santo. Mas não é nem os heróis da fé que estão especificados em Hebreus que ele dá exemplo de santidade. Entenda, a humanidade, ela foi formada com a herança do pecado. A humanidade, ela tem as suas falhas, ela tem as suas discrepâncias. Mas quando Cristo fala sede santo porque eu sou santo, ele dá um exemplo de testemunho vívido, prático, que ganhou e venceu do mundo, ganhou e venceu da carne, ganhou e venceu do pecado, ganhou e venceu do próprio diabo. Jesus. Quando ele fala sede santos porque eu sou santo, não é ser santo como o pastor é. Eu não sou ponto de referência para vocês. Não é ser santo como a missionária que é profeta na igreja é. Não, ela não é ponto de referência para vocês. Não é ser santo como o instrumentista ou levita, como o diácono, o porteiro, o presbítero, como a senhorinha de oração. Não. Nós somos falhos e pecadores. Mas o próprio Cristo diz: sede santo porque eu sou santo. Ele se dá como exemplo. Apóstolo Paulo nos ensina em alguns trechos, dizendo: sede meus imitadores. Chama a responsabilidade, porque ele chamou no perfil de que nada poderia afastar, nada poderia afastar ele dos caminhos do Senhor, do exemplo de vida do Senhor Jesus. Então ele disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo Jesus. Ele colocou a glória para Cristo, o espelho de vida de Paulo também era Cristo. Então ele dá um exemplo para que nós possamos viver no perfil de santidade que o próprio Cristo tinha. O teu perfil de santidade não pode ser um perfil de santidade humano. Tem que ser um perfil de santidade celestial.
Entenda. Às vezes nós se deixamos corromper, porque se deixamos envolver pelo que os nossos sentimentos e o nosso olhar nos conduz. Meu Deus. O pecado entra pelo olhar. Às vezes nos contamina de formas tão pequenas que nós estamos achando que estamos bem, mas não estamos vivendo a santidade que é requerida para entrar no reino dos céus. Verdade. Lembra quando Cristo chama a criança no meio e fala assim, que nós temos que ser como uma criança? Deus, olha aí. Eita, papai. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então entenda, nós estamos aqui na face da terra por pouco tempo. Vivamos os nossos dias como se fosse o último dia sobre a face da terra. Não projete sonhos prolongadamente e não viva a sua história focada com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser, em algo que vai ficar na terra. Aleluia. Nós somos peregrinos aqui. É verdade. Somos seres celestiais. Temos a nossa identidade lavada e comprada no sangue do Cordeiro. Aleluia. É por isso que o próprio Deus nos dá o exemplo de sermos pessoas que andam em temor ao próprio Deus. Versículo 17 diz assim, ó: e se invocais por Pai, olha só, e se vocês oram, clamam e rogam a Deus por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eita, Se Jesus. nós clamamos para Deus, olha o exemplo do Senhor. Ele não julga conforme o coração. Ele não julga conforme os seus sentimentos. Não. Ele não julga conforme os outros ditam. Ele não julga conforme a sociedade aprova. Ele não julga conforme alguns grupos eleitos indicam. Ele julga conforme as obras Aleluia. das pessoas. E não faz acepção de pessoas. É o que eu estava falando. O valor da sua alma é o mesmo valor da alma de um milionário. O valor da nossa alma é o mesmo valor da alma dos grandes heróis da fé. Verdade. O valor da nossa alma é o mesmo valor da alma, a ponto de Cristo, a Bíblia falar que o preço de uma alma, a salvação de uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus, coisa linda. Se a morte de Cristo, de Jesus no Calvário, salvar somente uma pessoa em espírito e em verdade, valeu a pena a morte. Valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a perseguição e as dificuldades, as tentações e provações, valeu a pena. Olha, o valor da alma. Entenda, nós sabemos que às vezes nós temos uma facilidade em apontar e julgar. Meu Deus. Lembra quando Jesus nos exemplifica? Olha, cuidado em julgar o cisco do teu irmão, no olho do teu irmão, dizendo que você tem uma trave nos seus olhos. Meu Deus, é forte. Então, quando fala assim em temor, seja sensato, fala menos, ouve mais, dê bom exemplo, tenha perseverança, procura comandar e controlar, fechar a sua boca. É extrema importância. Às vezes nós damos ilegalidade. Às vezes nós perdemos o caminho, a retidão. Sabe quando o Salmo 121 fala que Ele nos guarda para nós não desviarmos o pé para a esquerda ou para a direita? Às vezes, pela nossa insensatez, andamos de forma errônea. E a palavra nos ensina para vivermos como se o amanhã não existisse e para que nós possamos ser sensatos, sóbrios e valorizando o amor e a salvação de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Pastor, mas é difícil. Nos ajuda. É difícil, mas somos peregrinos aqui. É verdade. É difícil, mas é necessário. Por que é necessário? É necessário porque Deus quer saber qual é a verdade da sua fé. Amém. Se pegarmos o versículo, olha só, versículo 6, do mesmo capítulo 1, diz assim, ó: em que vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e provado pelo fogo, se encha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus.
sofrimento, se alegre no teu sofrimento, se alegre na tua tentação. Eu sei que às vezes ficamos entristecidos, contristados, mas está falando que é necessário todas essas tentações para que a nossa fé seja provada e seja purificada como ouro. Meu Deus. Seja purificada a ponto de ser aprovada. O ouro elimina a sujeira, elimina as impurezas através do fogo. Não tem como, a provação é árdua. Mas entenda, quando a glória do Senhor ser revelada, quando o próprio Cristo vir buscar a sua igreja, quando a nossa vida for resgatada, quando o arrebatamento acontecer, ou quando morremos e vamos se encontrar com o Senhor no dia certo, entenda. Será revelado essas aflições, será revelado essas tentações, será revelado essas provações com honra, com louvor, com glória. Aleluia. É o que Cristo nos ensina, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Os dias são maus, mas porque existe coroa, existe o que? Recompensa, existe o que? Galardão. Aleluia. Se somos provados, é para sermos aprovados, porque Deus tem uma recompensa, tem um salário para nós na vida eterna. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus, meu Deus. Está falando que esse tipo de provação é aprovada por Deus. Não é o diabo que te prova, é o próprio Deus que te prova. Não é o diabo que quer calcular o tamanho da sua fé, a pureza da sua fé, a verdade da sua fé. É o próprio Deus que quer te aprovar para te levar para os céus. É o próprio Deus que quer ver a verdade do seu coração. Você pode expressar para os outros de uma forma, mas Deus enxerga o íntimo do teu ser. A sua fé, ela tem que ser viva e aprovada pelo próprio Deus. Eu não posso ser mostrado para os irmãos na igreja como um homem de fé, sendo que o próprio Deus não me aprova nas minhas ações de fé. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Versículo 18 diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que foste resgatado das vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Aleluia. Entenda que quando fala em ser comprado, é ser enxertado, é ser filho herdeiro. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. Verdade. Deixamos de ser um ser humano que foi criado por Deus, com amor, com dedicação, sendo a obra-prima do próprio Deus, sendo o melhor feito do próprio Deus, mas passamos a ser, além de tudo isso, filhos, herdeiros e co-herdeiros dessa verdade. Aleluia. Herdeiros do que Deus reservou para o nosso coração, para a nossa eternidade. E ele está falando, essa herança que eu lhe entrego, essa herança que eu lhe expresso, essa herança que eu lhe falo, não é uma herança deixada pelas suas gerações anteriores. Não é uma herança deixada pelas tradições e pela maneira de viver dos nossos pais do passado. Já ouviu falar em maldição hereditária? Às vezes é uma herança que a pessoa recebe. Meu Deus. Os nossos pais, das gerações passadas, tiveram falhas como nós temos, tiveram pecados como nós tivemos, mas se não foram purificados, transformados, e se não nasceram de novo, estão recebendo não bênçãos, mas maldições. É por isso que ele está falando, nós fomos comprados não por coisas perecíveis como prata e ouro, mas comprados para termos uma maneira viva, para termos uma maneira purificada da presença do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. A nossa maneira de viver não pode ser uma maneira vã. A nossa maneira de viver não pode ser uma maneira errônea, mundana. A nossa maneira de viver tem que ser uma maneira aprovada e aprovada pelo próprio Deus. Nós glorificamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor Deus, Ele sabe como nos prova para que nós possamos ser aprovados. É por isso que Ele decidiu investir amor, é por isso que Ele decidiu investir graça em nossas vidas, é por isso que Ele decidiu nos salvar. E um detalhe, olha o versículo 19: mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como um cordeiro imaculado,
verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quem é que nos comprou? Quem é que pagou o preço? Nós não fomos comprados pelo real. Não fomos comprados pelo dólar. Graças a Deus. Nós não fomos comprados pelo ien. Nós não fomos comprados pelo euro. Não fomos comprados por essa moeda virtual que está fazendo sucesso agora, o Bitcoin. Nem sei quantos milhões vale o Bitcoin. Mas não fomos comprados pelo que é corruptível. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, o único que não houve pecado, como um cordeiro imaculado, como um cordeiro purificado, aprovado pelo próprio Deus. Ele não merecia, mas apropriou-se dos meus pecados. Ele não merecia porque não havia pecado nele, e mesmo assim ele tomou sobre si as minhas enfermidades e maldições. É verdade. Por amor, ele indica que o preço pago foi um preço de sentença eterna no inferno, mas ele nos promete a graça da vida eterna por amor, a graça da eternidade ao seu lado por amor. Oh, glória. Não é pelo que os nossos olhos almejam, mas é por amor. Não é pelo que nós entendamos, mas é por amor. Glória a Deus. Entenda que isso já tinha sido prorrogado desde a fundação dos anos, da fundação do mundo. Mas hoje ele decide se revelar, porque ama os que nos ouvem. Às vezes nós não entendemos, mas ele ama a igreja de uma forma incondicional. O corpo de Cristo, para o Senhor e a menina dos seus olhos. A igreja, noiva do Cordeiro, para o Senhor é como o tesouro escolhido. Aleluia. Ele se revela nos últimos dias porque ele decidiu amar e salvar e levar para si. Aleluia. Por isso ele dá o exemplo do amor. Glória a Deus. Por isso ele deu o exemplo do amor. Ei. E o exemplo dado de amor foi do próprio Pai. Amém. Sabe quem vos amou primeiro? Eita, O papai. próprio Deus vos amou. Sabe, esse projeto de salvação veio do coração do Pai. Cristo se candidatou, eu vou lá e pago o preço. Mas a origem desse amor por nossas vidas veio do próprio Deus. Olha só o versículo 21. E por ele credes em Deus, ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Glória a Deus. Quem nos amou primeiro? Aleluia. O próprio Deus. Oh, glória. Quem decidiu nos dar fé e esperança em Cristo para nos unir a Ele? O próprio Deus. Glória a Deus. Quem decidiu mostrar a sua benevolência? Quem decidiu mostrar o favor que não merecíamos? Nós olhamos os seres humanos hoje, ao nosso ponto de vista, talvez o nosso ponto de vista seja tão negativado, tão horripilante, que se enquadra lá em Gênesis 6, quando Deus olhou a humanidade e falou assim: me arrependi de ter feito o homem. Meu Deus. Talvez se nós estivéssemos na posição de Deus hoje, olhando o pecado, a iniquidade e toda a imundícia que o ser humano está vivendo e praticando hoje através da iniquidade, poderíamos olhar e falar assim: se fosse eu também teria me arrependido. Mas em Efésios 2, que foi lido hoje, a Bíblia fala que foi com grandíssimo amor, se não me engano é o versículo 3 do capítulo 2 de Efésios, diz que com grandíssimo, muitíssimo amor Deus nos amou. Aleluia, meu Deus. E decidiu, com grandíssimo amor, através da graça, nos dar salvação em Cristo Jesus. Graças a Glória a Deus. Deus. Não dá para entender qual é esse grandíssimo amor. É por isso que ele fala: imita os meus passos, imita as minhas obras, imita o meu testemunho, imita as minhas ações, porque as minhas ações são aprovadas pelo próprio Deus, nasceram na luz, nasceram de Deus, podem ser expostas à sociedade, podem ser expostas aos homens, porque elas são manifestações de amor. Glória a Deus. Versículo 22 diz assim, purificando a vossa alma na obediência e à verdade, para a caridade ou o amor fraternal, um amor não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Sabe que o resumo da palavra de Deus resume-se em amor. Oh, Jesus. Os
mandamentos resumem-se em amor. É verdade. A ação resume-se em amor. A graça resume-se em amor. O que Ele quer é que nós imitemos a Ele. Mas, pastor, é difícil amar uns aos outros, sim? É tão difícil que tem uma parte da Bíblia que ele fala também. Aprenda a suportar uns aos outros. Olha como é difícil. Suportar uns aos outros com amor. Meu Deus. Então entenda. Se nós temos que amar, não podemos ser fingidos. Porque eu posso fingir. Meu Deus. Eu posso falar para você, te amo. Tem que ser sincero, né? Amor, verdade. Mas o próprio Deus conhece a minha verdade. Oh, A nossa palavra é vista, ouvida, aprovada ou reprovada pelo próprio Deus. Porque ela não sai só da boca para fora. Ela é conhecida por Deus antes de sair dos nossos lábios. oh, Jesus, é verdade. Seja como uma criança com coração puro. Ame ardentemente. Pastor, o que é amar ardentemente? Se ponha na posição do necessitado. Se ponha na posição do que está sofrendo. Mas pastor, ele está me perseguindo. Talvez ele teve um passado de perseguição, só aprendeu que é perseguição, por isso que ele te persegue. Talvez se você mostrar a caridade, a paciência, a benevolência, o amor, ele mude. Oh, Deus, é verdade. Vive esse amor ardentemente. Aleluia. Ponha o próximo como o ser humano mais importante do que você mesmo. Se eu posso fazer para mim, talvez eu possa fazer para ele. Se a minha necessidade é tão grande, talvez a dele seja igual. Se a minha fome, a minha nudez, a necessidade de um teto, de alimento, de cama, de roupa, de trabalho, de ser amado, de ter família, talvez seja a necessidade dos que nós estamos conhecendo, vivendo todos os dias. Nós estamos deixando pessoas morrer ao nosso lado, tendo em nossa vida dada por Cristo, o Espírito Santo. E não levamos o conhecer. Ame ardentemente. Viva esse evangelho ardentemente. É por isso que às vezes não dá para perder tempo. Um folheto na mão. Ah, Jesus te ama. Às vezes a pessoa só precisa ouvir o Jesus te ama. Não sabemos qual é o estado de espírito, não sabemos como está a autoestima, a baixa estima dela, não sabemos a aprovação, a dificuldade, a necessidade. Talvez um Jesus te ama muda a vida dela. Talvez o que está escrito naquele folhetinho possa encher o coração dela e dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Coisa linda. Não é só por palavras, é por atitudes. Não é só por oratória, é por ações. Essa semente que nós temos, essa verdade que nós temos do Evangelho, o poder vivo da salvação que é gerado em nossas vidas pela fé na graça de Deus, no amor de Deus, não é uma semente qualquer, é uma semente incorruptível. Olha o versículo 23, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Qual é a herança de Deus sobre as nossas vidas? Cristo Jesus. Qual é a representação da palavra de Deus? Cristo Jesus. Ele é a nossa semente. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso conforto, o nosso auxílio, nossa torre forte. É dele que nós temos que depender. É para ele que nós temos que clamar. É ele que não nos abandona, não nos decepciona, não nos frustra. Ele não nos deixa só. Ele é a nossa fortaleza. A nossa nova vida, a nossa nova geração em Cristo, a nossa nova história em Cristo foi marcada no nascer de novo da água do Espírito. E nós não nascemos para viver a corrupção, não nascemos com herança de pais que traz maldições. Nós nascemos de uma herança santa, de uma herança incorruptível, de uma herança divina, de uma herança celestial, de uma herança eterna. Essa semente é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo que nos limpa, nos purifica, nos fortalece, nos reveste todos os dias. Se a herança do homem, ela está destinada a morrer, a murchar como a erva, a cair como a flor, a de Deus, a herança de Deus, ela está destinada para nos levar ao céu pela eternidade. Se a herança do homem é corruptível, a de Deus é incorruptível. Se a herança do homem é
imortal, a do próprio Deus para nossas vidas é eterna e viva. Aleluia. Nós sabemos que se nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, estamos encerrando, versículo 25. Nós sabemos se guardarmos essa palavra em nosso coração. Nós sabemos se vivemos e praticarmos essa palavra. Nós sabemos se tivermos a prática real, diária, constante dessa palavra, nós não vivemos em pecado. Nós vivemos em santidade. Glória a Deus. Nós não deixamos a nossa carne dominar, mas a nossa carne mortificada em Cristo Jesus. Aleluia. E o que nos guia, nos alimenta é o Espírito de Deus. Obrigado. E nós sabemos que não há apontamento do acusador, Satanás. Porque não há condenação para os que andam em Cristo Jesus. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, Jesus. É por isso que está especificando no versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O homem é finito, é pequeno, é estreito, é curto. Verdade. Começo, meio e fim. Às vezes o fim está tão pequeno, tão rápido, tão perto pelo pecado do homem. O salário do pecado, a morte. O homem está pecando tanto que a morte está sendo constante, está trabalhando de uma forma muito grande. Meu Deus. Quantas mil pessoas morrem anualmente? De repente. Quantos milhões e milhares de pessoas estão entrando no inferno? Meu Deus. Mas entenda, aquele que guarda a palavra de Deus no coração, aquele que guarda essa herança pura e imaculada, dada por Cristo no Calvário, em nosso coração, no coração do homem, esse permanecerá. Aleluia. Porque a palavra permanece para sempre. Amém. Agora, se Cristo morreu e ressuscitou, Ele foi revelado com glória e poder de Deus, nós também vamos morrer e ressuscitar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Romanos 6 nos lembra a respeito que nós temos uma herança. Nossa herança não é mais humana, nossa origem não é mais humana, somos cidadãos do céu, estrangeiros nessa terra. Nós cremos por fé na salvação, pela graça e pelo amor de Cristo em nossas vidas, pela graça de Deus, pela graça desse amor que não merecemos. Oh, Deus fiel. Obrigado. Este é o Evangelho que nós recebemos e estamos dividindo. Amém. Olha só, essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se nós aprendermos com essa palavra, a nossa eternidade está garantida em Cristo Jesus. Aleluia. Porque essa palavra gera fé. Obrigado, meu Pai. E essa fé é firmada na graça Oh, nos faz nascer de novo e viver esse amor, e viver essa verdade, e viver essa santidade, aleluia. e viver como filhos, e viver com um bom exemplo, e viver ardentemente esse Evangelho poderoso para sempre. Amém. Então, se as suas provações estão sendo árduas, entenda que é permissão de Deus para que saiba onde está a sua fé. Eita, Jesus. E direciona ainda mais essa fé provada. É uma fé provada, aprovada e que merece galardão na eternidade. Aleluia. Essa fé, ela é constituída pela palavra. Guarde essa palavra no teu coração para que você viva a santidade, afastado da heresia e do pecado que o mundo oferece, sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, para que ele não encontre acesso à ilegalidade e acaba fugindo dos seus caminhos. Aleluia. Somos lavados e remidos por esse sangue, que da cruz do Calvário nos dá o direito à vida eterna. Amém, Jesus. Obrigado. Receba nessa noite, em nome de Jesus, fé, para que a tua vida seja plena e para que você viva a salvação e a herança dada por Cristo pela eternidade, em nome de Jesus. Glória. Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus.